Vamos começar nossa aula Inverno Emocional, dia 26 de junho. E para começar, esquentar nossos motorzinhos, como sempre, eu trago uma leitura. Ultimamente eu tenho trazido o nosso livro, Inteligência Espiritual como Caminho. E hoje eu vou ler um trechinho do capítulo do Miguel. Encontros e Vozes. Vozes e Encontros é o título do capítulo dele. Miguel Pereira. Ele é administrador, pós-graduado em logística e atua há mais de 20 anos em empresas multinacionais, com gestão e liderança e logística. Bom, no capítulo dele, ele comenta aqui um trecho que eu achei bem interessante. Eu abri aleatoriamente para compartilhar, sempre vem uma mensagem de acordo com o nosso tema. E aí ele diz assim: as vozes superiores querem um momento. As vozes superiores querem partilhar um evento extraordinário. Foi assim. Estávamos no início da faculdade, éramos colegas e apesar de eu pegar carona com ela, não tínhamos intimidade. Havia uma certa distância dentro das normas de etiqueta e das regras de relacionamento próprios da juventude de São Paulo, no final dos anos 80 e início dos 90. Numa noite, ela comentou que iria passar o feriado prolongado de Páscoa com os pais, numa chácara da família no interior do estado. Imediatamente eu me convidei, literalmente pedi para ir junto com eles. Comecei a falar quase sem parar sobre o quão importante seria para mim e sobre uma promessa que eu tinha que pagar. E eu expliquei. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, o meu melhor amigo enfrentou um grave problema de saúde, um problema de difícil diagnóstico, que estava tirando-lhe toda a beleza da juventude, deixando-o extremamente magro e com terríveis dores pelo corpo todo. Dores que a muito custo eram controladas com remédios fortíssimos e todos os recursos alternativos encontrados pela família. Num dia, enquanto estávamos todos reunidos em oração ao seu redor, testemunhando aquela agonia, eu tive um tipo de visão. Durante alguns momentos, eu o vi completamente são, forte e sorridente, uma imagem clara e nítida, inequívoca. Enquanto todos estavam tomados pela dor e preocupação do momento, eu estava sentindo uma intensa alegria, a mesma alegria que todos sentiriam ao seu tempo. Lembro-me de tentar avisar aos demais sobre a vitória, de tentar expressar o que eu via e sentia. Não me recordo bem das reações, mas recordo claramente da sensação de gratidão que invadiu a minha mente, meu coração e a minha alma. Uma gratidão tão intensa que não cabia em palavras, que precisava ser expressa em gestos. Então, alguns dias depois, eu me comprometi com Deus. Na primeira oportunidade, eu me isolarei por 48 horas. Reduzirei a minha alimentação a pão e água. Dedicarei todo esse tempo com todos os pensamentos e emoções à oração de graças, à meditação e à contemplação. O processo de cura dele foi longo e penoso. Meses se passaram até eu testemunhar a materialização daquela imagem. Porém, em meu íntimo, o conforto e a gratidão sempre permaneceram. E eu expliquei para minha colega que por vários motivos eu ainda não tinha cumprido esse compromisso e que essa viagem poderia ser a oportunidade perfeita. Bom, e daí continua a história. Ele foi, fez o retiro de 2 dias dele, pagando, vamos dizer assim, essa promessa, esse compromisso espiritual que ele fez. E ia contar até o resto, mas não vou. Quem tem o livro já sabe. Então, gente, mas por que que essa parte é muito interessante? Porque esse inverno emocional, assim como a gente percebeu aqui, um jovem de 15 anos com dor, com uma doença, também passando por isso, não tem idade, não tem tempo, passamos por várias vezes esse processo e muitas dessas vezes, acompanhadas de a parte física também. A doença nos acompanha.
com isso, com esse inverno emocional, certo? Então, gente, hoje é dia 26 de junho de 2025, sempre é legal ficar registrado. E a gente está na nossa 42ª aula mensal gratuita da nossa comunidade Bioquímica das Emoções. E esse tema, ele é delicado e ele é transformador, o inverno emocional. Esse tempo de inverno emocional é um tempo que a alma parece assim que ela perdeu o calor, perdeu o brilho. E a gente vai olhar como atravessar isso com mais consciência, porque quanto mais consciência a gente tem, mais autonomia a gente tem para trabalhar essas questões emocionais, junto com todos os processos, inclusive físicos, que acontecem com a gente nessas fases. E eu vou trazer aqui os conceitos da neurociência do comportamento, da bioquímica das emoções, que é o meu sistema, um sistema autoral para autonomia emocional, para desenvolvimento da saúde emocional e agregar, claro, a espiritualidade, a inteligência espiritual, que são coisas diferentes. A espiritualidade é como se a gente pudesse ver as coisas a partir de uma visão mais ampla ou conectiva, conectada com a vida, integrada. E a inteligência espiritual é a gente ver sentido e é a gente usar os nossos recursos internos, um quebra-cabeça montado de novo, as pecinhas dos nossos próprios recursos usadas de uma outra forma, uma forma nova para a gente solucionar nossas questões e dar um rumo com um sentido da nossa alma, do nosso coração. Então, assim, para vocês acompanharem aqui essa aula, pensem comigo, pensem na vida de vocês. Se você já viveu um momento assim, um momento que tudo pareceu congelado, que tudo pareceu vazio, como se você tivesse perdido esse calor na vida. Repensa, olha para trás um pouco. Foi quantas vezes isso já aconteceu com você? Na tua idade atual, quantas vezes você passou por esse processo? Então, talvez um período assim em que nada mais fazia sentido na tua vida, onde até os sentimentos eles parecem assim amortecidos ou muito intensos também. Então, essa experiência é aquela que a gente chama de inverno emocional. E o Patrick Drouot, agora eu me lembro, eu esqueci de pegar o livro dele e deixar aqui perto. Tem vários. Ele é um francês e ele tem vários livros muito, muito interessantes. Tanto ele quanto a Bárbara Brenna, que escreveu Mãos de Luz, Luz Emergente, eles chamam esse período nosso de emergência espiritual. Tá? Então, assim, é um 190, é uma emergência mesmo. A gente passa realmente essa crise, essa fase, essa escuridão da alma. E é mais do que uma tristeza, porque ela é uma crise de sentido. É um tempo onde a alma precisa se reorganizar profundamente. É uma crise de sentido mesmo. A gente passa a rever aquilo que fazia sentido, talvez não faz mais, e cadê o novo sentido? E essa tentativa de redescobrir, de conseguir se conectar com o sentido, gera sintomas emocionais, sintomas mentais, sintomas físicos, sintomas energéticos. A alma, o nosso eu, nossa essência, nossa consciência essencial, original, da individualidade, ela chama por uma transformação. Mas a nossa personalidade, talvez o nosso ego, nossa casca, que se compõe também da parte física, do funcionamento cerebral, ele, ou eu pequeno, vamos dizer assim, ele resiste. Porque essa resistência, ela é uma construção que a gente se constrói, que foi gerada por sofrimentos desde o nosso nascimento. E aí, quando a gente tem um movimento de consciência original, de consciência interna, mais amplo, mas não cabe dentro do processamento atual, a gente começa a gerar esse conflito que a gente
Por quê? Porque a gente precisa ter harmonia bioquímica. Nossa consciência, nossa bioquímica, ela tem que ser coerente. Se não for coerente, a gente não vai gerar harmonia. A gente vai sentir, vai ter diversos sintomas, esses e vários outros. Por isso que é necessário ver, eu digo assim, ter consciência. De repente, na nossa vida, tudo aquilo que parecia sólido, que parecia verdade, as crenças, os sonhos, os objetivos, tudo não se sustenta mais. Tudo se fragmenta. De repente, não é de repente, mas parece que é, porque a gente não percebe que a gente vai crescendo dentro de uma casca, vamos dizer, que a casca está ficando pequena. A gente precisa fazer essa troca, quebrar essa casca do ovo, trocar a pele, assim, que nem veio agora a imagem de uma cobra, assim, que troca a pele, que a gente precisa fazer essa troca. Então, tudo começa a se fragmentar, mas porque a gente já não é mais aquilo que alicerçava as crenças. A gente se constrói biologicamente, fisiologicamente, nosso corpo fisiológico, o corpo físico real, ele vai se construindo a partir do que a gente vai vivenciando de situações na vida, desde a barriga da mãe, o nascimento, infância, tudo que acontece à nossa volta, a gente vai se construindo, fazendo cadeias neurais, aprendizados e caminhos. E esses caminhos são nossos alicerces. Só que a nossa alma, ela também é como se ela desse um salto maior, exponencial, assim. E ela vai crescendo, vai evoluindo, e a gente precisa gerar uma harmonia nessa comunicação do nosso eu grande, nosso eu superior, com as nossas emoções, nossa bioquímica, nosso corpo, tá? E a alma, ela quer se expandir, ela muda até essa bioquímica, porque esse desejo interno vai mudando a nossa constituição emocional. Mas se eu ainda permaneço no hábito antigo, no comportamento físico e mental habitual, comum, que eu fui alicerçando ao longo da minha jornada, que são as mesmas crenças, que são as mesmas rotinas, que já não cabem mais para o novo, isso também vai produzindo uma determinada bioquímica, vai gerar um conflito, porque eu vou ter um funcionamento físico, neural, mental de uma determinada forma, mas eu quero de outra forma. Tem um desejo, tem um impulso de um novo movimento dentro de mim, certo? Inclusive, vocês podem fazer perguntas, podem escrever aqui, compartilhar suas questões, tá bom? Então, esse inverno emocional é isso, é o momento em que as velhas identidades morrem para que uma nova consciência possa emergir, possa aflorar. Esse inverno emocional, ele pode ser visto como um portal. Tem muita lógica a gente fazer essa analogia do inverno, porque depois do inverno vem a primavera, vem o nascimento. Mas eu preciso atravessar esse portal. Se eu ficar só no inverno, eu vou cada vez sentir mais encolhimento, mais dor, e eu vou realimentando esse ciclo de dor e de sintomas físicos, inclusive. Então, vamos ver alguns sinais, assim, como é que é a gente estar do lado de cá, do lado que a gente não passou pelo portal ainda, a gente não foi lá para o novo. Quais são os sintomas desse inverno emocional? Como é que é estar nesse frio, nesse congelamento? A gente vai sentir desconexão com a gente mesmo, como se eu não fosse mais o mesmo. Muitas vezes eu não sei quem eu sou mais. Desconexão com a vida, como se eu tivesse assim fora do corpo e fora do fluxo, da conexão com a vida. Não me sinto pertencente, atuante. Eu estou um pouco fora, desconectado, parece que olhando de fora, não não pertencendo ou talvez não me sentindo tendo permissão de fluir com a vida. Eu vou fazer questionamentos intensos sobre o meu propósito, porque eu preciso me alinhar com ele ou descobri-lo ou gerar forças para isso, então eu vou questionar propósito, sentido.
eu vou questionar fé, sentido de existência. Geralmente a gente passa a não ter mais confiança na vida, não vê mais brilho, não tem mais sentido. As emoções ficam muito extremas, tristeza profunda, raiva intensa, uma apatia. Então, eu começo a partir disso de ter uma construção bioquímica, neural, um comportamento, e daqui a pouco minha alma pede outra coisa. Eu preciso mudar isso, e eu começo a chegar nessa contradição. E se eu não tenho essa lucidez do que a gente está falando aqui nessa aula, a gente começa a gerar resistência, porque a minha constituição neurológica é uma, e o meu movimento interno pede outra. E quando a gente fica nesse impasse, sem ter essa consciência, observação desse processo de mudança que requer uma atenção e um cuidado muito profundo com a gente mesmo, a gente começa daí a ter problemas físicos. Então, os problemas físicos vão ser recorrentes, cansaço crônico, alteração de sono, sensação de pressão na cabeça, no peito. E aí esses sintomas físicos se acumulam com esses emocionais e fica cada um aumentando ainda mais o outro, certo? E a parte energética também, porque nós somos físico-energético. Nosso processamento bioquímico, ele gera campo de energia, nosso coração batendo, a bioquímica, a emoção, os hormônios, os neurotransmissores entrando e saindo das células, isso tudo gera um campo eletromagnético no nosso corpo. E na visão da Bárbara Brennan, do Richard Gerber, do Patrick Drow, de outros vários autores, que dão um passinho a mais, isso a gente chama de aura, campo áurico, que é um campo energético que faz parte desse nosso corpo físico. É uma extensão, é uma continuidade. É a gente é essa parte também, sutil. E essa parte sutil, ela também fica comprometida. Então, a gente também tem áreas mais estagnadas, áreas mais vazias, mais densas, de um fluxo de energia que não está saudável, que está desarmônico. Então, desde o nível energético mais sutil até o emocional, o mental, a gente vai sentir esses desequilíbrios. A Emiliana perguntou: é comum o inverno emocional casar, aspas, com os setênios? É comum. Para quem não sabe, os setênios são uma visão, né, um estudo de ciclos de 7 em 7 anos, da antroposofia. Rudolf Steiner coloca muito isso. E a gente tem esses ciclos muito marcados na nossa vida: 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. E são ciclos realmente que podem ajudar a gente a chegar nesse aprofundamento, porque a vida pede mudança, a vida é mudança constante. E volta, se a gente fica naquela crença que nos alicerçou, que a gente se construiu, e a gente não faz o fluxo da mudança, a gente vai ter problemas. E geralmente esses fluxos eles vão tendo ápices nesses setênios. Pode sim estar muito ligado com os setênios. Não necessariamente eu posso passar um setênio sem ter um inverno emocional, posso passar um inverno emocional sem o setênio, mas eles podem coincidir sim e faz muito sentido. Então, no campo mental, por exemplo, nosso campo mental, que é além do funcionamento do nosso cérebro, estou falando agora aqui de corpo energético mental, onde estão nossas crenças, muitas vezes negativas, enfim, as mais ligadas à infância, as nossas faltas. Inclusive, a gente trabalhou muito isso na neuroimersão que teve agora no feriado. Tudo isso vai vindo à tona com mais força. Parece que vai mostrando mais as nossas dores, as nossas faltas, as nossas exigências, as nossas necessidades de compensação. E vai gerando mais sintomas emocionais e físicos. Então, nesse corpo emocional, nós também vamos ter mais sentimentos de culpa, de medo, de vergonha, de tristeza profunda. E, como até nós vimos na neuroimersão, alguns estão aqui, o medo paralisa.
Então a gente vai ficar paralisado, a gente vai ficar na resistência. Porque por mais dor que seja esse processo, essa dor é um lugar conhecido. É um lugar conhecido de dor, mas é o que eu conheço. E sair desse lugar é um grande desafio. E é o que a alma pede, porque é o nosso processo de nascimento evolutivo, de continuidade, de caminhada. Então, a analogia seria mais ou menos assim: uma árvore no inverno. Você pega uma árvore no inverno, no outono as folhas caíram, ela está praticamente morta. A gente olha e ela está sem folha, parece que morreu. Porém, lá embaixo, como é que está a raiz dessa árvore? Embaixo do solo, essa raiz está viva, ela está trabalhando no silêncio, ela está se fortalecendo, ela está conservando energia, ela está se preparando para a primavera. E da mesma forma, nesse inverno emocional, embora por fora toda o olhar que a gente faz, que a pessoa faz, pareça para a vida, parece que está tudo sem vida, dentro a alma está trabalhando em silêncio. E aí, de novo, eu preciso frisar 500 vezes a importância da consciência. A nossa autonomia é ter consciência dessas coisas, é enxergar ter essa visão ampla, é modificar a nossa consciência, é conseguir entender nossas emoções e modificar a consciência que gera aquele estado emocional, ir para uma consciência que vai gerar um novo estado emocional. É só mudando a consciência que a gente vai conseguir mudar nossos estados e dar um salto, nossos estágios emocionais, nossos estágios evolutivos. Porque eu posso mudar o estado, mas o estado é uma coisa rápida. E aqui é pedido nesse momento da vida que a gente consiga mudar a consciência a ponto desse estado novo, mais saudável, se tornar um novo hábito, um novo comportamento, um estágio, um novo estágio na nossa vida. Então, assim, o que que acontece? Como é que a gente pode atravessar essa fase? Como que a gente consegue fazer? Quando a gente está com dor emocional, a gente entra num modo de sobrevivência. Pela neurociência, a gente vai ligar o botãozinho do alarme. Eu vou sempre ficar esperando ou vou ver todas as coisas como uma ameaça. Com esse botãozinho do alarme ligado o tempo todo, eu vou me sentir muito mais fragilizado, com muito mais sensação de vulnerabilidade, de perigo e de medo. E quando eu estou com esse alerta ligado, eu já não funciono bem o meu cognitivo, o meu racional, a minha criatividade, a minha conexão, a minha intuição perde a força, porque o corpo inteiro precisa responder àquela tensão. Então, eu fico tensa, com os músculos tensos, eu fico com a respiração muito curta, e aí eu já não sinalizo para o nervo vago que está tudo bem, eu sinalizo que tem problema, eu vou ter insônia, eu já vou ter vários sintomas por conta disso, vou ter ansiedade, vou ter sensação de vazio, e quanto mais esse estado vai se prolongando, mais o nosso cérebro e o nosso corpo se acostumam, como se esse estado fosse o normal. Então, é um aprendizado traumático. E a gente vai construindo isso, porque ao longo da nossa vida a gente vai passando várias situações traumáticas, várias situações que vão ligando o nosso alerta e vão ligando o nosso alerta e a gente vai construindo. Quando a gente chega nesse ponto, a gente aprendeu a viver nesse estado de alerta. O corpo aprende a viver no congelamento, no alerta. E por isso sair disso não é tão fácil. Se sair exige muito da gente. Exige porque eu preciso entender a situação, tá? Por isso, de novo, consciência é autonomia. Preciso entender como que eu funciono, tô falando aqui. Esse entendimento
já passa a me dar um novo olhar, eu começo a compreender, eu começo a me convencer de que eu preciso gerar uma motivação, uma vontade, um motivo para agir, tá? Para daí eu me esforçar para criar novos comportamentos que vão substituir esses antigos. Então eu tenho que ter toda essa psicoeducação, toda essa consciência para que eu possa gerar a motivação, porque a motivação importa e é fundamental, para daí eu ter, com essa motivação, com esse motivo, essa razão específica, começar novos hábitos e começando novos hábitos, eu vou substituindo essa sequência de hábitos que está me deixando nesse inverno emocional. Desde, por exemplo, buscar ajuda, porque a gente fica no inverno emocional, não busca ajuda. Até buscar ajuda, até para isso eu preciso me convencer de que é uma questão de cadeias neurais que estão ali num hábito que está ciclando sempre negativo. E para isso eu preciso rever crenças, promover mudanças alimentares, mudança no sono, rotina de exercício, espiritualidade, praticar a presença, inclusive a presença na dor, como a gente sabe, alguns que já fizeram, até já fiz lives aqui sobre a paciência, que é uma técnica que eu desenvolvi para presença e inovação. Ficar presente, aguentar na dor também é um acelerador desse processo, porque quando eu paro para sentir o que eu estou sentindo, essa dor, eu começo a entender ela e mais rápido eu posso sair dela. Mas eu só posso sair quando eu entendo, só posso sair quando eu entendo que isso é um processo químico e neural, que é uma cadeia, que é um comportamento, e que eu posso mudar, a gente tem capacidade de neuroplasticidade, e a gente precisa ter essa consciência. Até muitos que eu vejo assim, um problema grande dos profissionais que ajudam pessoas é quando eles não fazem toda essa explicação, porque daí a pessoa não entende nem por que que ela está tomando medicamento, nem se isso vai melhorar, mudar, como que vai, e não, nem se ajuda, nem ativa forças de ajuda interna. E a gente precisa ativar essas forças. Só que essas forças vêm de um entendimento. Eu funciono assim, e porque eu funciono assim, então se eu fizer diferente, o resultado vai ser esse, certo? Então essa consciência ela é fundamental, porque vai ampliando a percepção, a consciência. Então a solução aqui começa com a construção de micro experiências de segurança. Por exemplo, eu me colocar perto de alguém que pode me ouvir sem ficar julgando, sem comparar. Ah, mas se você tivesse passando XYZ, ia ser muito pior, você só tá. Mas, gente, quando tem uma comparação, é muito difícil para quem está sentindo a dor, porque você está sendo invalidado naquela dor. Aquela dor é real para você. Então, quando a pessoa ouve você sem julgamento, quando você vai sentindo que você pode existir sem precisar ficar se defendendo de tudo, aprender práticas de respiração, onde você põe mais ar para dentro de forma controlada, você vai dando sinais para o teu nervo vago para ele dizer, mostrar para o teu cérebro, tá tudo bem. Então você vai fazendo pelo físico uma ajuda emocional para você sair do estado de alerta, tocar no corpo, fazer um abraço, tocar no chakra cardíaco, dar as batidinhas no timo. Tem várias técnicas que vão ajudando muito essa segurança, reeducar o sistema nervoso, ir em ambientes seguros. Então, pequenos gestos, eles vão tendo grandes impactos quando você sabe o que você está fazendo, vai fazendo com consciência, com consistência, com intenção. E a partir disso, a pessoa começa a recuperar o acesso a esse córtex pré-frontal, vamos dizer assim, a essa racionalidade, essa cognição, a criatividade, a intuição, e vai resgatando essa conexão.
Então, quando o sistema nervoso se regula, daí o campo energético também vai voltar a pulsar de uma forma mais saudável. Ele também é energia. A Mara, oi Mara, falando aqui, incrível como o processo é lento. A razão entende, mas a motivação não é suficiente para sair do lugar de sempre. Exatamente, por isso a primeira coisa é a razão, entender o processo para você poder gerar a motivação. O motivo para você agir. O motivo para agir deve ser: eu preciso sair desse lugar de dor. Para eu ir para um outro lugar, eu preciso mudar a crença, o hábito, o estilo de vida. Então, eu vou me esforçar para fazer esse exercício físico. No começo, vai ser muito difícil, porque é um hábito novo, ele vai ser criado e eu preciso de quanto mais motivação eu conseguir, mais convencimento interno eu tiver. Então, quanto mais você estuda, amplia a tua consciência, enxerga que se você ficar nesse lugar, tuas emoções continuam as mesmas. E nesse lugar emocional, nesse lugar de consciência, tuas emoções vão continuar as mesmas. A gente precisa mudar a nossa consciência para poder mudar as emoções, porque elas são só uma resposta do nosso próprio processamento, dos nossos hábitos do dia a dia, das atividades que eu faço, que eu executo, como eu enxergo o mundo, como eu reajo a ele, tá? A Cíntia disse aqui, muito interessante, a importância de ativar essa força interna. Exato. Essa consciência, essa força interna, ela é a que vai mover, porque é ela, primeiro, essa convicção que vai dar o primeiro startzinho bioquímico que vai gerar a vontade de eu acordar e colocar a roupa da academia de manhã e não continuar no mesmo hábito. Ou de eu pegar o telefone da psicóloga e ir procurar ajuda, sabe? De eu pegar o telefone do médico e agendar a consulta. Essa convicção interna que vai me mover para o próximo passo. Então, são micro passos, sabe, que a gente precisa ir dando e não vai sair assim. Até a Mara colocou, é lento. Pode ser mais lento, mais rápido, mas não vai ser da noite pro dia, sair do inverno, já tô lá no verão. Há um processo, a primavera não começa assim, é um processo. Então, assim, até essa parte energética que eu falei, na formação em saúde emocional, eu trabalho muito isso. A Cíntia está aqui, a Cíntia fez a formação, a turma 3 eu acho. O que que a gente trabalha? 5 sementes de sabedoria, porque são essas potências, as nossas verdades, a potência de vida latente que a gente vê porque enxergando o amplo, a gente traz essas consciências muito vivas e também a gente vai estudando todo esse processo dos corpos energéticos, dos chakras, junto com a parte física, como que isso funciona, todo esse processo de promoção de saúde emocional, de autonomia. A Cíntia falou que a formação foi um divisor de águas e a Cíntia esteve na neuroimersão também. Gente, a neuroimersão foi muito legal em Balneário Camboriú, já aconteceu e não vai mais acontecer esse ano. Então, quem quiser fazer neuroimersão, CMEI, saúde emocional, mindfulness, inteligência espiritual, ano que vem, junho, Corpus Christi, tá? Também feriado. Já pode se inscrever para o ano que vem. E a formação em saúde emocional, de fato, ela dá muita autonomia para a gente. Rosane disse: pequenas mudanças de pensamentos e cuidados trazem confiança, esperança. Começam a acontecer coisas boas e você vai saindo do escuro. Mas se manter em boa vibração é um trabalho diário e baixar é rápido. Exatamente, Rosane. É uma autorresponsabilidade. Quanto mais consciência a gente tem disso, mais a gente consegue se manter e voltar, tomar as rédeas desse equilíbrio emocional, porque a nossa consciência ele é um campo energético, que é diferente da mente, que é fruto do processamento do cérebro, que também gera um campo energético, mas são campos diferentes, e a consciência é um campo energético que atua.
nesse processamento que é processado pelo próprio cérebro também, né, que é gerado também. Então, são campos de energia diferentes. E o campo de consciência que a gente entra vai resultar nessas emoções que a gente tem. Quanto mais a gente fica, como você falou aqui, em boa vibração, uma consciência mais elevada, confiando na vida, em conexão, mais eu consigo ficar num equilíbrio bioquímico emocional. E baixar é muito fácil, porque a gente tem muitos bombardeios aqui, assim, muitas notícias o tempo todo, muito pessimismo, muita insegurança, muito medo, que vão ativando essas crenças e tudo mais que a gente traz de nós, né? E no inverno emocional mais ainda. De acordo com a bioquímica das emoções, toda emoção que a gente sente é uma realidade química no corpo. Isso é fato. Então, a emoção, ela é uma linguagem química que circula por todo o organismo, então o corpo todo recebe informação. Por isso, a forma como a gente pensa influencia nossas emoções, do mesmo jeito que as emoções vão influenciar nosso pensamento e nosso comportamento. Então, se uma informação continua ativa, seja até inconsciente, qualquer informação que continua ativa, essas moléculas de emoção continuam circulando, desorganizando o meu sistema interno e, com o tempo, se torna um padrão emocional, comportamental e físico. Por isso, agora o próximo passo para atravessar é dar nome aos nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, porque a emoção ela é bioquímica, ela vai gerar um resultado. Quanto mais eu tiver essa inteligência emocional de dar nome ao que eu estou sentindo, olhar para aquilo que o corpo revela com presença, com estar atento, perceptivo, mais eu vou trabalhar essa capacidade, essa flexibilidade emocional. Então, essa inteligência emocional é um recurso para a gente evitar invernos emocionais, porque eu percebo antes e eu já vou lidando com isso, porque o corpo não sabe que o tempo passa. Não sabe. O nosso corpo simplesmente ele está ali respondendo, sabe dia e noite, né? Ciclo circadiano, ok. Mas ele está ali o tempo todo trabalhando para nos manter funcionando e respondendo a estímulos. Se o estímulo permanece um dia, 10 dias, 10 anos, a emoção continua sendo liberada e atuando e sentida. Então, aquela frase assim, o tempo cura. O tempo cura só é real se a cada dia nesse tempo eu transformar a informação, eu transformar a consciência. Informação é consciência. Eu entender, eu aprender, eu perceber de novo, aprender de novo. Aí sim, eu fui mudando a informação, a gente diz que foi o tempo que curou. Foi a informação que eu fui mudando, porque eu fui aprendendo, fui mudando a informação, fui aprendendo. É assim que a gente se reorganiza. Então, para reorganizar essa química interna, eu tenho que dar nome ao que eu sinto. Aí eu posso chorar, eu posso falar com permissão, eu posso escrever. Mas, às vezes, desde a nossa infância, a gente não se permite chorar com vontade, não tem alguém para nos ouvir sem julgamento. A gente não foi treinado para escrever e colocar para fora na escrita. A gente se sente errado. Por quê? Porque muitas vezes a minha dor, ela parece pequena perto da dor dos outros. Então, eu não me permito sofrer tanto por uma coisa assim, sabe? Então, junto com isso, o cuidado com o corpo físico também vai apoiar a bioquímica. A alimentação adequada, o sono profundo, pegar a luz do sol, movimento corporal, tudo isso vai promover um corpo de neurotransmissores, de bioquímicas saudáveis que me ajudam a sair desse estado do inverno para o modo motivação, para o modo aprendizado, abertura. Então, as nossas emoções, elas podem ser moduladas pelas escolhas conscientes que a gente faz. E aqui vem também a escolha em que campo de consciência que eu me mantenho. A dor da alma, nossa dor da alma, esse inverno emocional está gritando por sentido. E aí
Para escutar esse sentido, o que que eu preciso? Presença. Aí entra a inteligência espiritual. Porque quando a gente busca ver sentido, a gente já está ativando a nossa capacidade de atravessar o sofrimento com consciência, porque eu já percebi a dor, já dei nome para os meus sentimentos, eu já estou percebendo que eu preciso, que eu quero, estou buscando um sentido. Então eu já estou começando a atravessar esse sofrimento com essa consciência do que está acontecendo, desse processo que está acontecendo comigo. E com essa inteligência espiritual ativada, a gente já vê essa emergência espiritual, esse inverno emocional, como um tempo de preparação para alguma coisa que está querendo vir. Porque se as pessoas não veem isso, elas vão passar pelo inverno emocional e vão ficar ali por muito tempo e talvez não saiam. O desafio aqui é confiança na vida. Confiar no fluxo da vida e no novo, coragem para sair do conhecido e escutar a alma que pede um movimento. E aqui a gente está falando da nossa capacidade de transcender padrões, de enxergar conexões maiores, de responder com consciência para situações que antes provocavam apenas uma reatividade. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma perda profunda, um luto, enfim, e ela vai pouco a pouco, assim, cultivando, né, o silêncio, no tempo, não existe tempo, não existe regra para isso, mas no tempo da pessoa, o silêncio, uma oração, uma entrega, ela vai acessando níveis de conexão com a vida. Se render ativamente àquilo que não pode ser controlado e a partir disso ter força onde antes tinha dor. Essa é a travessia. Essa prática espiritual, ela pode assumir formas muito simples. Um momento de silêncio com intenção. Na neuroimersão, a gente viu o quanto a intenção nos conduz para respostas, para um caminho no campo de sabedoria, uma respiração com sentido, um gesto de soltura, um ritual simbólico de entrega, de sair, de encerrar um ciclo, um olhar atento para aquilo que a vida está dizendo. Então, a espiritualidade, ela não é distante, porque essa conexão, ela fala por meio das nossas emoções, tá? Então, agora eu vou fazer um exercício, vou integrar isso tudo que a gente está falando aqui e vou conduzir um exercício também para vocês. Depois eu vou explicar ele. Então, vocês ficam aqui depois um pouquinho do exercício, já compartilha como que foi, porque eu vou explicar uma coisinha dele ali, tá? E assim, voltando no livro que eu falei do começo, por exemplo, esse livro Inteligência Espiritual como Caminho, que eu escrevi, coordenei, convidei os coautores aqui, são pessoas comuns, como todos nós, que escreveram suas trajetórias de vida e como utilizaram dessa inteligência espiritual em momentos de dor. Então, tem muito inverno emocional aqui, tem muita travessia, porque é a gente ter a coragem. Antes da coragem, é essa consciência. Entender o processo. Para ter domínio do processo, com esse domínio, eu fico com muito mais segurança para saltar para esse novo. Porque a coragem, eu agir com o coração, depende de eu confiar na vida, de eu confiar no processo da minha alma que está clamando por algo novo. E que eu preciso dar atendimento. E para dar atendimento ao novo, eu preciso deixar todo o velho comportamento, todo o alicerce que eu construí, os pilares que eu me construí. Então, é um processo que é mais devagar e que é uma desconstrução, não porque eu vou deixar simplesmente apagar, não, eu só vou construir novos caminhos, novos hábitos, novas formas de ver, dar espaço para algo novo na vida. Então, gente, quem quiser se aprofundar também sempre tem oportunidades, não só aqui nessas aulas, vocês têm o grupo do WhatsApp silenciado, que eu mando para vocês
o convite da aula, mando quando tem inscrição aberta para formação, para neuroimersão, mando quando tem um post legal, uma reflexão profunda. Então, assim, tem como a gente fazer um cultivo de saúde emocional, um desenvolvimento da inteligência espiritual de forma consistente, que funciona, real, verdadeira, de graça aqui, tá? E fica aqui sempre o convite para vocês participarem, é porque participam que eu continuo fazendo. Isso me alegra, me faz cada vez ter mais vontade de continuar. As inscrições para a quinta turma da formação em saúde emocional, que é 100% online, acontece aos sábados, fica gravado, pode assistir depois, pode participar ao vivo. Todas as aulas têm prática. Quem quiser reciclar, quem já fez outra turma, quer reciclar? Pode reciclar, fala comigo, tem 50% de desconto para reciclar, tá bom? Então vocês têm sempre vantagens de estar junto com a gente. Muito obrigada. Um beijo para todos e até mês que vem, última quinta-feira do mês, com aula de novo. Não sei o tema, mas eu aviso. Beijo, gente. Obrigada.